Olá, meus queridos anjos iluminados, decaídos nerdolas, tudo bem? Não se esqueça, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, doe live pix pro canal, você favorece o canal e ajuda muito bem esse canal, que é muito entretenimento e conhecimento no poder, que a gente tem que ter o poder do conhecimento para lidar com várias situações do mundo e do dia a dia. E hoje vamos falar sobre Moikushima, sim, do Bleach, ele é um dos Fullbrigs. Boikushima, ele é estudante do ensino médio de Miyashita Commercial High School. Ele é um fullbrigger, atuou como subordinado de Shuguro Tsushima. Ele é humano, sexo masculino, estudante do ensino médico. Ele tem a habilidade Jack Point Knuckle, que é um poderoso manipulador de probabilidades favoráveis num jackpoint. Ele é adolescente, baixa estatura, cabelo raspado, com moicano. Você está vendo ele aí? Olhos cinzas e bandagens na mão direita para esconder seu knuckle do Fullbrigger. Arrogante e autoconfiante, ele é muito acima da capacidade de luta. Tímido e travado, enfrenta as mulheres que considera bonitas. Quase incapaz de lutar contra Orihime, que considera muito atraente. Extremamente leal a Tsukima, que disposto a arriscar a própria vida por ele. Apesar da lealdade, sente-se subestimado e deseja ganhar respeito de Tsukima, que o mesmo sabendo que ele não valoriza sobre isso. Tsukima dá a missão a ele para ele derrotar Orihime. Ao perceber que o alvo era a mulher, Moi hesita e se convence a capacidade de cumprir uma missão. Consegue encontrá-la, mas aborta de outra forma. Mas é deslumbrado pela beleza e sente capaz de prosseguir, caindo no seu poder psicológico. Agora vamos falar de Moi Kushima, segundo é, Yang, Sócrates e a filosofia do soco certeiro. Sim, Moi Kushima é um personagem do universo do universo Bleach. É um dos exemplos mais subestimados, como a magnitude, a marginalidade social, que busca o sentido de poder um simbólico, que pode extracelar e criar um arquétipo profundamente filosófico. Nesse texto, vamos mergulhar na psicologia junguiana, hermenêutica de Sócrates, que na filosofia das artes marciais, para compreender que Moe é o espelho das contradições humanas, ao mesmo tempo é um símbolo de transparência do caos pelo espírito do guerreiro. Você está vendo aí o símbolo da magia do caos para você entender. À primeira vista, Moia parece apenas um delinquente escolar, um secundário de uma narrativa repleta de titãs espirituais, shinigamis e poderes místicos. Porém, atrás do cabelo raspado com comportamento impulsivo, reside uma figura cheia de camadas. Sua habilidade full brig, chamado Jackpoint Knuckle, transforma a sua força de sorte de destruição. Socos aparentemente normais têm efeitos catastróficos, fazendo jackpot quando for atingido. Mas o que é esse jackpot? Se não a manifestação inconsciente do arquétipo da sorte, que é a intervenção divina. Para Yang, é o símbolo não são apenas metáforas, mas são a expressão de energias psíquicas arcaicas. Nesse sentido, o portador do arquétipo Trigstar Guerreiro, é aquele que, sendo vária, consegue inverter leis do mundo através do imprevisto. Jackpoint Knuckle é uma das técnicas de encarnação do caos que transformado em justiça. Essa relação de Moi, de Tsukima e seu mentor e mestre revela o padrão clássico da jornada do discípulo. Moi venera Tsukima, mesmo sendo visto como um instrumento de descartável. Em esse relacionamento é o análogo, dilema socrático. Quando estamos dispostos a seguir uma figura de autoridade, mesmo quando ela se recusa a se dialogar conosco em igualdade. Sócrates, ao longo de sua trajetória, ensinava meio do diálogo, da maêutica, fazer nascer ideias do outro. Tsukima, por outro lado, impõe a filosofia forma e fria, sem perceber que Moi se descubra como um pensante,
O bloqueio gera moio, uma angústia, pois deseja o reconhecimento, mas não sabe como alcançá-lo, senão pela violência. A ausência de método socrático autodescoberto impede Moe de entender a si. Yang, isso traduziria o ego, que não entrou em contato com a sombra, com a persona do self. Ele é puro impulso, puro desejo de aprovação. Por isso está destinado a ser derrotado até reconhecer a origem de sua dor. O combate é a central da vida do Mo. Mas ele não é um artista marcial tradicional. Ele não possui técnica refinada, disciplina ou controle. Ele é exatamente aí que reside a riqueza simbólica. Porque as artes marciais, mais do que movimento, são caminhos de autoconhecimento. Moe, mesmo sem saber, a gente está trilhando o caminho, que é Ikari, que é o Ikari ou no Bushido. Ele luta com Ikako Matarami. Moi se depara com um verdadeiro artista de arte marcial. Ikako representa a tradição, a honra, a experiência, a sabedoria. Compreendeu que a luta interna e externa é importante. Mou, por outro lado, é um caos juvenil, é a tentativa desesperada de afirmar pela força bruta. O confronto inevitável é tradição contra impulso. Moi perde, mas sua derrota não é o fim. Como as escolas clássicas de artes marciais, a derrota é uma lição. Ele não desiste, agarra-se à perna de Caco, demonstrando sua vontade de superar a dor. Nesse momento, Moi toca no primeiro estágio da arte marcial, a resistência com valor. A força de lutar e a potência do soco é a permanência do espírito após o golpe. Moi, até então, era movido apenas pela sorte. Começava a manifestar valor interior transcendente de sua técnica. Yang acredita que o comportamento carrega símbolos inconscientes. Moi canaliza essa ideia de destino aleatório, jackpoint, como representação de forças arquétipas, escapam do controle do ego. Ele é um canal de sincronicidade e se manifesta em consciência. Significa que entre o soco e a destruição, isso é mais do que uma estatística, é um fenômeno psíquico. Também acerta Jingo, que quebra sua espada, não apenas vence fisicamente, ele manifesta o arquétipo da destruição repentina e imprevista. A energia jackpot, como é uma carta de como uma carta de tarô que muda de jogo, Moe aparece como uma figura do arcano tolo, que simboliza o início da jornada do inconsciente. Ele é aquele que ignora as regras, escapa das limitações impostas pelo mundo consciente. Mas essa força sem consciência, Moe torna-se vítima do próprio dom. A possibilidade não é constante. Jackpot diminui quanto mais usa. Isso é um alerta. O ego não pode usar forças inconscientes sem integração. O poder vira vício e o talento volta a ser ao seu portador. Sócrates ensinava que pela força, não estava pela força, mas pelo incômodo. Perguntava, questionava, confrontava interlocutores até desnudarem suas certezas. Mo, por sua vez, não tem chance a quem lhe faça perguntas. Esse órfão do diálogo é por isso que precisa aprender com a dor que se torna sua forma maiútica, a derrota de Caco. Então, é o seu momento de iluminação. Não uma iluminação verbal, mas visceral. O corpo onde as palavras foram negadas. A dor entender que não é o suficiente. O conhecimento que Tsukima não será alcançado pela subminação cega, mas pela consciência do seu valor. Nesse momento, a jornada de Bo cruza com caminhos de Yang e Sócrates. Ele se inicia na individualização, atravessa a sombra da cegueira, encara o ânimos, que o mestre ignora, e se encontra no self. Nos sistemas de artes marciais, especialmente os que têm raízes do Zen budista, como Aikido, Kung Fu Shaolin, existe um princípio imprescindível da importância do fluxo. Em chinês é o Hu Rei, ação pela não ação,
aproxima-se que representa, ele age por impulso, sem técnica racional, mas seus golpes fluem como se fossem parte de um destino maior. Essa filosofia se aproxima de de um tipo de guerreiro místico que age como instrumento do acaso, mas isso também é perigoso, porque o guerreiro não tiver consciência, vira apenas uma marionete da sorte. É isso que Sócrates e Jung falaria, entregar a consciência com o instinto. Mo precisa aprender que não é luta apenas com o punho, é manter-se no comando do espírito. A verdadeira luta é contra o inimigo, mas contra a ignorância de si. A lealdade incítrica, Mo carrega Tsukima ferido nos braços, dizendo que não pode morrer. Essa cena é profundamente simbólica. Mesmo após tudo, ainda crê que o seu mestre é a fé do discípulo, que ama mais do que entende. Mas a fé cega também é um obstáculo. A verdadeira arte marcial de equilíbrio entre lealdade e autonomia. E ainda diria que Mo ainda projeta seu self em Tsukima, vê no outro aquilo que deseja ser. Mas isso impede de encontrar identidade. Ele ainda não entendeu que a verdadeira força está dentro dele. Sócrates ensina que ninguém pode ensinar ninguém, apenas ajudar o outro a lembrar. Precisa lembrar do valor da luta, não depende de ser visto. É uma honra lutar com consciência, não por aplausos. Mo apresenta um jovem desorientado, busca poder, mas não tem orientação espiritual. Tem fé, mas não tem reflexão. Tem energia, mas não tem direção. Em um mundo cheio de guias autoritários, eles confundem Tsukima e aceita a tragédia da juventude moderna, ser uma ferramenta e não ser um ser humano. Esse é o aspecto do arquétipo atual, da juventude atual, que simboliza jovens que entram no crime, gangues, violência não conseguem mais sair, não foram ouvidos. O mestre socrático falhou no mestre socrático, falhou no dojo, falhou no olhar junguiano, que reconhece. Mas a trajetória de Mo pode ser redimida se ele tem um potencial do verdadeiro guerreiro. A dor da rejeição, a experiência do fracasso, a perseverança, moldam e Mo se encontra um verdadeiro mestre, como um Zangetsu, que Ichigo no seu inconsciente, dando poder e sabedoria. Yang dizia que a individualização é um processo difícil, pois exige a destruição da ilusão, mas precisa passar pelo simbolicamente pai espiritual, Tsukima, para nascer como um novo sujeito. Então poderá ter sorte. Mo não é apenas um coadjuvante sortudo. Ele é a encarnação interno do instinto de consciência, de fé, de dúvida, de caos, de forma. Seu poder simbólico manipula a sorte. É controlado pelo desejo de ser visto. Yang, ele representa o self do conflito, da sombra e a persona. Em Sócrates, ele representa que precisa da filosofia maêutica para despertar. Nas artes marciais, ele é um discípulo que ainda não aprendeu o verdadeiro valor da vida para ter uma mente em paz. E seu checkpoint não é um golpe aleatório, é um chamado inconsciente pedindo consciência. Nossa, mas o Mo, ele é um personagem adolescente, briguento. O que será que a gente vai ver nesses adolescentes hoje em dia? A gente vai pegar o próprio Olavo de Carvalho, como ele falava, imbecil coletivo. Muitos adolescentes vão no imbecil coletivo das linhas totalitárias, seguem essas ideias de jirico, se revoltam contra pais, família, seguem os amigos que querem rebeldia e tudo mais, usam coisas ilícitas e se destroem. Isso é o que o Mo representa. O Mo representa essa rebeldia que não sabe se concentrar. Yang pede para ele olhar para si, para ele se encontrar, mesmo tendo um mestre. Mas quando você é manipulado pelo seu mestre, você tem que procurar pessoas que te apoiam, que saiam desses imbecis coletivos. Mostre que é ser uma pessoa conservadora, correta, no mundo que está um caos, no mundo desorientado. Temos que pensar nisso. Mo, essa juventude rebelde que quer destruição, que quer se sair descolado,
pegando doenças venéreas ou coisas do tipo. São pessoas que precisam de orientação. Os adolescentes precisam de orientação para não cair na desgraça. Por isso, converse com seu filho, adolescente, pré-adolescente, adulto, para ele entender que o mundo não é aquilo que os amigos falam. O mundo é cruel. E ainda mais quando você é dominado pelos vermelhos, a tirania vem. Então você tem que pensar nisso. Pense por causa que façam ele sair desse imbecil coletivo e procurar um outro sentido da vida, um sentido correto de se viver numa sociedade e não um mundo vazio e ateu e niilista como o globalismo quer. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.